dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Leonora! Bom dia, Martina! Ângela, bem-vinda! Já vem chegando, se identificando. Se você é poderosa, se você é minha aluna lá do Meditando Me Empoderando, se você é lá das chaves, você é poderosa. Coloca aí, hashtag poderosa. Se você é diva, minha noiva hoje já foi produzida por mim. Coloca aí, hashtag diva. Claudinha, bem-vinda. Ângela, bem-vinda. Bom dia. Já vai chegando, se identificando, pegando também essa setinha aí, convidando 57 maravilhosas para começar o dia com poder. Lu, bem-vinda, poderosa. Pri, bem-vinda, bom dia. Vem se identificando, hashtag. Vem pegando essa setinha aí, convidando. Vai pegando o seu caderno, pega o seu caderno porque vai ser poderoso demais essa manhã. Caderno é muito importante, gente, para que você não venha permitir que nada roube a sua fé, o seu foco, daquilo que Deus tem falado para você. Nada te rouba se você tá com o foco certo. E o caderno, ele é uma ferramenta. É para que você registre lá aquilo que Deus tem falado com você, o seu tempo lá com Deus, as promessas, aquilo que a Bíblia diz. E aí você não esquece. Bloco. Sabe por que bloco é importante? Porque Deus, Ele quer remir o seu tempo. Quer fazer com que o seu tempo seja de propósito. Você sabe dar conta do seu tempo? Você sabe fazer a gestão do seu tempo? É claro que tem técnicas, é claro que a gente aprende muitas coisas. Lá no Meditando 2.0 a gente vai estudar sobre gestão de tempo, porque não adianta nada, né? A gente ter entender que a nossa vida espiritual precisa ser cuidada, mas se a gente não cuida daquilo que é também junto. A gente precisa cuidar também do nosso tempo, aprender como administrar o nosso tempo, para colocar as prioridades certas. O caderno é para você colocar aquilo que lá no seu tempo com Deus, Deus lembra para você, menina. Tem noção do que é isso? Gente, meu Deus. Isso é maravilhoso demais, você entender que o seu pai quer tomar conta do seu dia. Julie, bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, Via. Vitória, poderosa. Seu pai, Deus, o Criador, quer fazer remissão do seu tempo. Quer fazer o seu dia ser produtivo. O seu dia ser um dia, às vezes até cansativo, porque você tem muitas coisas a fazer. Mas ser um dia de verdade produtivo que você faz as coisas certas. Tu já parou para pensar quantas vezes a gente perde tempo? E a gente chega de noite e fala assim, caramba, parece que eu fiz tudo e não fiz nada. Né? Pois é. Dá pra fazer tudo e fazer tudo, mas com prioridade, a gente sabendo o que é necessário fazer. João! Meu instrutor, arrasou! É aquele que me mata logo de manhã. Senhor, pelo amor de Deus. Não dá nem pra falar que exercício não é de Deus, gente. Mas só Deus. Nath, bem-vinda! Bem-vinda! Você faz parte lá do Telegram, do nosso grupo? Faz uma gentileza pra mim, me ajuda nisso. Vai lá chamar aquelas poderosas, avisa que eu já tô aqui. Se você faz parte do Meditando 1.0, vai lá e avisa lá as meninas que eu já tô aqui pra vir pra cá, porque você precisa todo dia de um combustível. Eu preciso. Todo dia a gente precisa de um combustível para poder, começar o dia em 220, entendendo com alegria, entendendo aquilo que Deus quer para nós. E é por isso que eu venho aqui toda manhã
compartilhar esse combustível com você. Então, pega o caderno para você anotar, pega o bloco, porque enquanto eu vou falando aqui com você, Deus, ele pode trazer à memória coisas, responsabilidades, coisas que você tem que resolver hoje. E aí você coloca lá até a carne do geladeiro. Ele lembra você. Eu já contei aqui algumas experiências como essa, de ficar no meu tempo com Deus. E no meu tempo com Deus aqui, orando e conversando e ouvindo uma música. E Deus me lembrar de coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Hoje foi eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Eu contei a primeira vez que aconteceu isso comigo, foi eu aqui no meu tempo com Deus, lendo, sei lá, salmos, tinha nada a ver, do nada veio assim na minha cabeça. Eu tinha uma consulta no médico no outro dia, umas 10 horas da manhã, e aí veio na minha cabeça um pensamento, né? Porque Deus é assim. A gente acha, gente, que o sobrenatural, o extraordinário, ouvir Deus é uma coisa assim, uou! Não, é um pensamento. Tanto é que você fica com dúvida, né? Ai, será que é o meu pensamento? Será que não é? Lógico, ele fala de várias formas. Mas eu acho que a maneira mais difícil de reconhecer é quando ele fala no nosso interior. E isso é um treinamento, a gente treina pra gente entender. Lá no 2.0, no Meditando no curso, você vai aprender como reconhecer essa voz, você vai treinar isso, essa voz interior. E isso é maravilhoso quando você reconhece. Qual é o tema de hoje? A visão que nos livra do desânimo. A visão que nos livra do desânimo. Helena, bem-vinda! Linda! Então vamos lá. Já chamou 57 maravilhosas para estar aqui? Vamos lá. A visão que nos livra do desânimo. Deixa eu falar uma coisa. Hoje a gente vai meditar em Mateus. Pega aí a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema nenhum. Depois você vai lá no Google, coloca lá e eu vou te ajudar nessa reflexão. Hoje a gente vai aprender um pouquinho com Jesus. Jesus e os discípulos dele. Como não ser escravo do nosso desânimo. Tu já parou para pensar? Quando a gente está numa caminhada ou quando a gente acaba de receber uma grande vitória. Bom dia, Miriam! Saudade de você! Quando a gente está numa caminhada, você então que se inscreveu ou pré-inscreveu para o Meditando 2.0, acredito que tá passando umas lutas aí, igual eu, as mesmas. A diferença é que você precisa ter uma visão e você precisa focar nela. E é essa visão que vai te dar combustível todo dia. E hoje a gente vai aprender sobre isso, como colocar isso em prática. Você todos os dias recebe uma chave diária e é essa chave diária que todo dia alimenta o seu coração, que você faz um exercício da tua alma, do teu coração, é ela que vai te levar. Sozinha? Consegue não, amigo. Sozinha a gente não consegue. Por isso que lá no grupo a gente tem uma comunidade, uma ajuda a outra, uma lá compartilha. A gente precisa de amigos, de pessoas que estão na mesma caminhada. Mas a gente precisa também de visão. E vamos falar sobre isso hoje. Se você anota isso aí, se você sabe o que pode enfrentar, pensa bem. Vou levar em consideração as meninas que estão indo para o Meditando 2.0, porque eu estou vivendo isso também. Se eu sei que eu vou viver coisas extraordinárias ali, que Deus tem prometido unção dobrada,
que Deus tem prometido cura, libertação, salvação, e tem prometido grandes coisas. O que você acha que a gente vai enfrentar no caminho? Pensa aí, coloca aí pra mim. O que você acha que uma promessa tão grande, e eu tô falando meditando, mas pensa aí na tua vida. Você tem uma promessa, uma coisa assim que você acredita, e que você vem aqui todos os dias, aquilo que eu vou falando pra você, Deus vai traduzindo aos seus ouvidos, Deus vai colocando uma fé em você. Ontem ou anteontem eu postei lá, acho que foi ontem, que Deus, ele coloca fé em você, coloca alguns desejos em você, de você desejar coisas, e muitas vezes é do coração dele. E aí, o que acontece, hein? Você sabe o que acontece? Quando você sabe, vamos supor, Deus fala assim pra você, Deus vai mudar meu casamento. Ou, eu vou viver grandes coisas, vou ser curada, transformada, liberta, vou ver coisas extraordinárias no Meditando 2.0. O que você acha que acontece? Me diz aí. E aí eu falo assim pra você, enquanto você vai me respondendo. Se você sabe o que você pode enfrentar, você, além de poder evitar o que vai acontecer, você pode se fortalecer para passar por ela. Você fica mais esperta. Você já sabe o que você vai enfrentar. Lá, aqui em Mateus, a gente vai aprender essa lição. Mateus 25, vamos lá. Ninguém sabe o que vai enfrentar. Ninguém entende quando a gente tem grandes coisas a viver, o que acontece nesse processo? Ninguém sabe. Me fala aí. Se você não sabe, fala assim, não sei. Só para eu ter uma noção do que eu preciso te ensinar. Lá em Mateus 26, passa por lutas. Por quais exatamente? Sabe quais são? Isso! A Tati arrasou, foi no ponto que eu queria. Dúvida, desânimo, perseguição, lutas. Exato. Gente, sabe o que significa? Isso não é para te colocar medo, garota. Isso é para te colocar mais esperta. Se você tem algo prometido, se você tá indo para uma caminhada, pensa bem, esquece o espiritual, gente. Vamos pro lógico. Você decidiu fazer uma faculdade, ou você decidiu fazer um curso, ou você decidiu, sei lá, fazer uma faculdade mesmo, para melhorar a sua profissão. São 5 anos. Você acha que vai ser uns 5 anos fácil? Vai ter um momento que você vai desistir, prova atrás de prova, vai ter que ficar madrugadas e madrugadas estudando, vai ser um preço que você vai ter que pagar. Nisso, se você já sabe disso, ou seja, bom, eu vou ter que cuidar bem da minha saúde, de repente fazer um exercício físico para conseguir aguentar a jornada. E outra, não posso esquecer que no final eu vou ter o meu diploma e eu vou vencer o meu desafio porque eu sei o que eu tenho prometido. O que eu tenho prometido para mim é a minha formação. Não é assim? Na vida espiritual é a mesma coisa. Só que a diferença é que muito melhor do que o diploma, o que nós temos de herança que aqui nos fala é muito além do que um diploma. É uma alegria, é uma satisfação, é um prazer. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode me olhar e vir aqui assim, meu Deus, Patrícia 220. Ela vem cheio de gás pra cá. Isso é sobrenatural. Eu sumi aqui sábado e domingo do Instagram. Eu sumi daqui, do Instagram sábado e domingo. E só fui responder as mensagens no WhatsApp. Se você for respondida por mim, que eu tava com milhões de mensagens, eu só respondi no domingo. Porque eu me permiti descansar no sábado. Eu tava exausta. Na verdade, eu estou exausta. Eu estou cansada fisicamente. Fisicamente, eu estou muito cansada. Por quê? Voltei a fazer exercício na semana passada. Então, o meu corpo, ó, tá se movimentando novamente. Eu tô num processo
de preparar um Meditando 2.0, que apesar de estar uma equipe comigo, fazendo edição dos vídeos, do material e tudo mais, não dá conta sozinho, então eu preciso estar junto. Quem faz o material sou eu. Muitas das coisas Deus fala assim pra mim, não, é você que vai fazer. Mas, poxa Deus, como assim eu que tenho que fazer? Ué, mas eu tô falando com você. É você que consegue transmitir pro papel ou pra aula aquilo que eu quero falar. Eu falei assim, meu Deus. Então hoje de manhã eu acordei fisicamente, meninas, exausta. Exausta, arrasada. E eu ficava assim, Deus, eu não quero, eu desisto. Eu tô cansada, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu tô cansada, eu não vou aguentar. E aí Deus falou assim, para de falar agora. Aí eu falei assim, tá bom. Começa a orar. Aí eu, tá bom. E eu tomando banho, me arrumando e comecei a orar. Aí ele falou assim, agora coloca a sua playlist. E eu tenho uma playlist que eu chamo playlist energia. Lá eu tive uma aula aqui e eu te ensinei que você precisa entender aquilo que te energiza. Tem algumas coisas que nós precisamos conhecer de nós mesmas, de como a gente se energiza. Então eu tenho uma playlist lá. Ele pega a tua playlist, botei a minha playlist. E aí, ó, agora faz o seu tempo. E eu peguei a palavra e comecei a ler. Menina, daqui a pouco eu tava aqui dançando e pulando e declarando, já tava alegre de novo. E eu falei assim pra Deus, gente, isso é sobrenatural, né? Eu há 2 minutos atrás eu tava aqui, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu tô cansada, eu preciso dormir. É Deus que é o seu combustível. É lógico, tanto é que eu parei sábado. Deus, ele deseja te dar o passo a passo de tudo, menina. De tudo. Mas você precisa se encontrar com Deus todo dia. Já pensou se eu ficasse lá na minha cama, porque essa era a vontade? Eu fiquei lá uns 10 minutos e eu ficava assim, eu não vou conseguir. Eu tô cansada. Tô cansada, Deus, tô cansada. Como é que eu vou conseguir isso? E ele falava assim, não, você vai conseguir, levanta. Vambora, levanta. Aí eu, caramba, Deus, eu não vou conseguir, levanta. É esse tipo de relacionamento que o seu pai deseja ter com você, sabe? De ser aquele gás. Só que você só vai ter se você não se permitir dormir. Dormir em todas as áreas. Se você escolher dormir na sua caminhada, você vai ser pego pelas tentações. Quais são as tentações? Você acha que não tem tentação no meu caminho também? Enquanto você está aí, que você está indo para o Meditando 2.0, deixa eu falar uma coisa para você. Você que vai fazer? Ou você que ainda nem fez? Porque você que fez inscrição, é tipo assim que Deus falou, ó, perdeu o Playboy, agora eu vou agir. Agora você só precisa confiar, focar. Aquela que ainda não garante, que só bloqueou a sua vaga e ainda não fez, tá aqui o inimigo assim, ó. Isso aí é mentira, isso não vai acontecer com você não. Ó, todo mundo tá vivendo menos você. Olha só, você tá vivendo isso, eu tô vivendo aqui, ó. É ataque, sabe pra quê? Incredulidade. Você é desânimo. É desânimo e... Calma aí, qual é a outra coisa que as meninas falaram? Desânimo, perseguição e dúvida. O meu não é dúvida não, porque eu tenho convicção e certeza de que vai acontecer. Porque Deus, eu tenho tanta convicção, tanta certeza que não tem nada que me tire. Nada. Mas tem, ó, a incredulidade. A incredulidade. Você acha que eu tô com medo disso? Sabe por que eu não tô com medo disso? Porque eu não estou dormindo. Eu não parei para dormir. Não tô falando dormir não. É de ficar ligada, esperta, porque eu já sei que é isso que eu vou enfrentar. Se você sabe que você tem grandes coisas a alcançar, a tua vida melhorar espiritualmente, fisicamente, você decidiu voltar para academia. Tu vai cheio de gás no primeiro dia. No segundo dia, tu vai animada? Vai não. Tu fica assim, ai meu Deus, quero não.
não vou não, não vou não, não vou não. É normal. Você escolhe entender para onde você olha. É você que escolhe. Eu escolhi acreditar na voz certa. Deus falou, tenho convicção e pronto, acabou. Tem a voz errada? Incredulidade? Pessoas? Enfim, tem. Mas eu decidi não dormir. E quando eu tô assim, meu Deus, tô cansada, eu acho que eu não vou conseguir, não estou suportando. E aí ele fala assim, não, vem que eu te ajudo. Agora ora. Ó, aquela declaração que eu te falei, declara ela. Agora, ouve a sua playlist. Menina, quando eu vi que eu já tava aqui, 220 de novo, eu falei assim, sobrenatural, né? Sobrenatural. Há 2 minutos atrás eu tava aqui morrendo, falando que eu não ia aguentar. É isso que eu quero levar você a viver. Isso existe. E outra coisa, leva a minha experiência que eu comento aqui contigo e os depoimentos que você tem visto lá no Instagram, leva isso como combustível para você, porque nós não somos filhos prediletos. O desejo de Deus é que você viva. Agora, o que não significa que não vai ter lutas, que essas meninas que estão vivendo o extraordinário, que eu vivo o extraordinário todo dia, esse pra mim foi um extraordinário, gente. Eu acordei arrasada de cansada, achando que eu não ia conseguir em 10 minutos, porque eu me permiti Deus vir e vir com a alegria que vem do Senhor. A palavra de Deus diz isso. A alegria vem do Senhor, não vem do cansaço, não vem do desânimo. Não vem das coisas que eu preciso fazer, a alegria não vem disso, vem do Senhor, é sobrenatural, mas eu só vou alcançar essa alegria se eu me permitir Ele chegar. Se eu me permitir sentar com Ele, Deus, olha só, não tá dando, não vou conseguir, não, tô cansada. O que a gente pode fazer? E aí Ele me deu o passo a passo. Esse tipo de relacionamento que Ele deseja que você tenha, para que Ele mesmo vire a chavinha. Ele tá te dando ferramenta todo dia, vai lá na chave. A Leonora falando, hoje eu estava assim, Paty, não queria sair da cama, mas eu tomei posição e me levantei, o desânimo estava grande. É assim. O fato de nós, das meninas lá do Meditando 1.0, estar vivendo grandes, extraordinários, não significa que nós não somos atacadas pelo desânimo. Significa que agora a gente já sabe como lutar contra ele. E quando você sabe o que você vai alcançar, tu fica... Quer dizer, alcançar não. O que você vai ser desafiada, você fica mais esperta do que o seu próprio inimigo. Eu falei em uma das aulas dessas aí. Tem como você enganar ele. Tem como você estar na frente dele. Tem como você ser melhor que ele. Porque você anda com um Deus que sabe do futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você vai enfrentar. E o desejo dele é que você ande segundo a orientação dele. Se Jesus passou por luta, gente, por que eu e você não passaria? A diferença entre você, Jesus e eu é que Jesus sabia. Ele não só sabia o que ele ia enfrentar, como ele entendia a visão. Ele entendia a visão. Vamos lá. Mateus, Gênesis, ó. Eu olhei aqui Getsemane, li Gênesis. Mateus 25, 36. Vou ler contigo e vou narrar essa história aqui para você. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele disse para os discípulos dele: deixa eu te dar por trás das câmeras dessa história. Ele estava há pouco para ser assassinado, para morrer. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia também a visão dele, a missão dele. Ele sabia que veio à Terra para morrer. Ele sabia. Imagina, gente, você saber que vai morrer. Ele sabia. Ele era ser humano. E mesmo assim, tem um versículo aqui que eu já não lembro mais qual é exatamente, mas é aqui em Mateus também. Tem uma passagem que fala assim, que aquilo que motivava ele
Era exatamente essa a missão dele. E essa motivação não vinha dele, porque ele era ser humano. Apesar de ele ser Deus sem pecado, ele era ser humano. E mesmo assim, ele se sentia alegre e feliz por causa dessa missão, porque o próprio Deus colocava isso no coração dele, essa alegria, esse desejo de viver, ainda que ele sofresse, porque ele sofreu. Olha só o que fala aqui. Ele foi orar. Antes de morrer, ele já sabia, já estava predestinado, e ele já sabia que aquilo dali ia acontecer. Ele já sabia. Então, o que ele fez? Bom, eu já sei, né? Caramba, agora tá chegando a hora de eu ser crucificado. Então tá, né? Então, vou orar, né? Vou orar pra poder ter força pra aguentar esse negócio aí, porque de verdade eu não tô muito afim, não. Tô desistindo, não quero não. Vai ser ruim. Eu de manhã. Vai ser ruim. Meu Deus, não quero não, Deus. Eu falei que eu queria, mas não quero não, Deus. Eu quero desistir. Jesus. Olha só. Primeira coisa que ele fez, ele foi orar. E aí ele falou assim ele pegou o Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Jesus ficou triste e angustiado. E ele levou 3 amigos para orar junto com ele. Levou lá para orar no Getsemane. Aí ele falou assim pros amigos dele: ó, eu vou subir para orar. E aí vocês ficam aí embaixo orando, tá bom? E vigia, ora e vigia. Beleza. Aí ele avançou, curvou-se o rosto no chão e ele falou assim: meu pai, Jesus falando, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Gente, imagina o sofrimento de Jesus, que sabia ali que ia morrer. Sabe o que é mais interessante que eu e você aprenda? Ele tinha uma missão, ele tinha uma visão, o desânimo veio. O desânimo veio. Ele também quis desistir. Ele se sentiu entristecido, ele falou assim: já era, acabou minha hora, agora é a hora, agora vai acontecer. Ele sabia. Porque ele soube, o que ele fez? Lá no 36. Vou ali orar. Porque só Deus. Vou ali. Preciso. O que ele fez também? Levou amigos. Vamos lá orar comigo, gente? Porque vai dar ruim pra mim. Ora aí e vigia. Aí olha o que aconteceu. Lá no 40. Depois ele voltou. Ele foi lá na oração dele e falou assim: Deus, pelo amor de Deus, tira esse cálice de mim, eu não quero mais não, desisto. Mas ele falou assim: olha, tá bom, mas olha, que seja feita a tua vontade, porque eu me submeto, mas te falo, olha, tá ruim pra mim. Mas ele continuou. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus falou assim: cara, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Aí ele disse isso para Pedro. Aí ele falou assim, ó: vigie e ore. Olha só, gente, presta atenção. Olha o que ele fala aqui, ó: vigie e ore para que vocês não venham a ceder à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que ele está querendo dizer com isso, gente? O próprio Jesus está falando assim: olha, o meu espírito está forte, eu quero morrer sim por você, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer a diferença aqui nesta terra. Mas, vou te falar, a carne é fraca. Não quero morrer não. Eu sei que eu vou sofrer pra caramba, eu vou apanhar. Ele já sabia. Eu vou sofrer e tá. E ele falou para os discípulos: ó, ora, para que você não venha ceder à tentação. O que Jesus fez? Ele já sabia que ia fazer, ele subiu para orar novamente. Deus, ó, não deixa eu desistir não. Foi o que eu falei hoje de manhã. Eu também tava lá: Deus, pelo amor de Deus, não quero mais não, desistir, tô cansada, não aguento mais, eu acho que eu não vou conseguir. Aí Deus falou assim: ora. Aí eu: tá bom. E comecei a orar. E aí ele falou assim: vai pra playlist. Eu: tá bom, vou pra playlist. Você só vai
combater a carne, combater o desânimo, combater a dúvida, combater as vozes erradas, se você orar. Se você ir lá encontrar com seu pai, é ele que vai fortalecer a visão, é ele que vai fortalecer, ainda que não seja algo tão bom assim, que você queira exatamente. Olha só o contraditório. O que mais Jesus desejava, ele amava a humanidade. Ele desejava muito fazer essa grande diferença na vida das pessoas, nesse mundo. Ele sabia qual era a visão, mas o preço era muito alto. O preço era alto. E o preço de morrer, o preço de sofrer, de sofrimento, ele também quis desistir, mas ele sabia o segredo. Mas os discípulos estavam lerdinhos. E ele falou assim, falou para os discípulos pela segunda vez. Ele subiu de novo, 42, ele subiu novamente e falou assim, vigia, hein? Vigia para você não ceder à tentação. Tá bom. Aí ele subiu novamente e foi lá orar de novo. E aí Jesus foi lá, meu pai, se for possível afastar de mim este cálice. Sem que eu o beba, faça a tua vontade. Jesus foi lá de novo pela segunda vez e falou, pelo amor de Deus, pelo amor, me livra. Quando ele voltou, pela segunda vez, encontrou de novo os discípulos dormindo. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, encontrou eles dormindo novamente, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Deus é tão maravilhoso, gente. Ele deve ter me levantado da cama, me chamado da cama hoje umas 3 vezes também. O mais engraçado dessa história toda é que ele fala assim, levanta, vambora. Se você for perceber aqui, no que está escrito aqui, na primeira vez, ele exortou. Ele falou assim, ora, ele ensinou, a primeira vez ele ensinou. Ora, para que você não possa ceder à tentação. Qual é essa tentação que ele está falando? A dúvida, a incredulidade, o desânimo, a tristeza. São essas tentações que ele está falando, as vozes erradas. Tanto é que Pedro, depois, ele não traiu Jesus? Entende? Sabe por que Pedro acabou traindo Jesus? Não vigiou, não orou. Eles não sacaram que eles não sacaram que Jesus já estava dando a visão para eles, eu vou morrer, tá? Então, nesse meio tempo aí, vocês vão ficar entristecidos, vocês vão duvidar, vão achar que eu não preciso morrer. Tanto é que Pedro, em um momento, falou assim, Jesus, você não precisa morrer, não faz isso não. Você não vai morrer não, a gente vai te proteger. Tanto que Jesus falou assim, cale-se. Ainda chamou ele de diabo. Por quê? Porque a briga dele não era contra o Pedro. Era contra a carne. Ele sabia que, cara, ia ser difícil pra caramba. E o inimigo, ele sempre faz as vozes erradas. Sempre vai fazer querer que você seja incrédulo. Que você não confie naquilo que ele já falou. E se ele falou, ele vai cumprir. E aí, aqui, quando ele volta novamente e encontra os discípulos dormindo, ele não brigou, não. Ele olhou, deve ter falado assim, tudo Zé Mané, meu Deus, quantas vezes eu falo pra esse povo não ora. Tá bom, vou voltar porque o problema vai ser comigo mesmo, sou eu que vou morrer? Voltei. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu posso até chamar amigos para orar por mim, jejuar por mim, pedir lá orientação, pedir para que orem lá na comunidade. Ora por mim, pelo amor de Deus, preciso. Mas a responsabilidade é minha. Jesus sabia. Não eram os discípulos que iam segurar a onda dele, não, gente. Não eram os discípulos que iam segurar a onda dele, não. Ele tinha intimidade com Deus e ele sabia que por mais que ele não quisesse viver tudo aquilo, que ele no meio do caminho desistiu de viver tudo aquilo, ele sabia que em Deus ele ia ter a certeza, o ânimo novamente, de que ele ia revigorar todo aquele ânimo de novo e que ele ia conseguir. E ele ia ir feliz. Em Mateus está escrito isso, que ele tinha a alegria porque sabia que estava vivendo um propósito segundo o coração de Deus. Era essa a motivação que trazia alegria para o dia dele. Sabe? Para a vida dele.
por mais ruim que seja. Aí na segunda vez que ele foi lá, os discípulos estavam dormindo novamente. No 44, aí ele foi para a terceira vez. Ele olhou os discípulos dormindo. Ah, meu Deus, tá bom. Então tá, né? Então, já que eu tô sozinho nessa, vambora. Subiu lá de novo para orar. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Gente, por favor, quantas vezes nós vivemos essa mesma coisa? Essa mesma coisa de ir lá toda hora falar com Deus a mesma coisa. Deus, olha só, tô doente, não tô vendo a minha cura. Deus, meu casamento ainda tá assim. Deus, ele entende. Jesus, por 3 vezes, ele não mudou a conversação dele, não. Por 3 vezes, Jesus foi lá, Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Vou desistir. Mas ele sempre no final, ele falava, olha, mas eu tô disposto. Muda aí. A minha oração também é essa. Hoje de manhã, meu Deus, não aguento não. Não vou conseguir. Não vou aguentar. Tá brabo. Se é isso que tu quer mesmo, então faz alguma coisa. Porque não vai dar. E aí ele me deu a direção. Jesus, ele sabia a direção, a oração. Por que eu preciso do Espírito Santo? Preciso ter aqui uma voz que aparece na minha mente para falar assim, vai orar. Porque eu sou falha, eu esqueço. Às vezes o desânimo me controla e aí eu quero parar. Jesus não precisava, não. Jesus já sabia qual era, o que ele precisava fazer. Então para. Não deixa o desânimo vai no meio do desânimo e vai orar. Deus, eu não quero. Tô cansada. Tô desanimada. Mas eu vou levantar. É o que quem falou? Quem foi que falou? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Leonora. A Leonora falou, acordei desanimada, tomei posição, levantei. É isso, você tem que tomar posição, você é poderosa demais para se permitir que as suas emoções te controlem. Você já sabe como lutar contra elas. Lute contra elas em oração. Oração é o segredo, é conversar com seu pai, é ele que te dá ânimo, é ele que coloca toda a energia de volta, te mostra a visão. Por que Jesus não desistiu? Ele sabia, ele tinha a visão de salvar essa terra. Ele sabia que se ele morresse, grandes coisas iam acontecer nessa terra. Se ele morresse, eu e você poderíamos ter não só a vida eterna, gente, porque a vida eterna é maravilhosa demais, mas uma vida abundante aqui na terra. Nós íamos viver o céu na terra. Esse é o propósito. Melhor, o propósito não é exatamente eu e você vivemos o céu na terra. Isso é a consequência de viver o propósito de Deus. Porque cada uma de nós temos um propósito específico aqui na terra. Sabe? E aí, ele foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. No 45, em seguida, voltou aos discípulos. E ele falou assim... Menino, e aí eu falo isso pra você, porque Deus também fala isso pra mim. Ele não fala assim, ai meu Deus, toda vez eu falo isso com você e você não aprende, não. Ele fala assim pra você, menina, eu já te falei que eu quero salvar tua casa, salvar tua família, eu vou mudar a sua estrutura, eu vou transformar a tua vida, eu quero te contar futuro, destino, eu já te contei, já te falei tudo isso e já te ensinei também que por causa disso vai vir dúvidas, vai vir as vozes erradas para você desistir no caminho e para que ele não venha conseguir falar com você. Sabe por quê? A minha voz, menina, a minha voz é como um som de ventos suaves. A minha voz é assim, por isso que você precisa ser atentamente à minha voz, porque as vozes erradas são como trovões que inundam o seu coração, são vozes, muitas vozes, mas a minha não, menina, a minha é como um som de um vento suave, por isso você tem que aquietar o seu coração, parar com o meu livro, sentar, repousar e calar as vozes erradas e ficar atenta à minha voz, porque a minha voz é baixa.
E aí ele fala isso tudo pra você. Já te ensinou e falou assim, ó, já te dei todo o passo a passo e já te disse também, ó, por que a minha voz é baixa e as vozes erradas são altas, muito altas e acaba te colocando surda de ouvir exatamente a minha voz. Eu já tô falando pra você, ó, fica quietinha, ouve a minha voz, anota no seu caderno, ouve as chaves diariamente, alimenta isso que eu tô falando todo dia. Não, e outra, ó, menina, vai vir desânimo, tá? Ó, ele falou lá no 40, vigiem, ore, para que você não venha ceder à tentação. Aí ele fala pra você, menina, Deus já falou pra você, ó, vai vir tentação. A tentação da dúvida, da incredulidade, de achar que todo mundo vive menos você. Você já sabe, anota isso. Nem que precise, anota no seu caderno. Bom, eu vou enfrentar dúvida, incredulidade, desânimo, cansaço. Tá, já sei o que eu vou enfrentar. Aí ele continua falando assim, ó, ore. Tudo isso você vai enfrentar. Sabe por quê? Porque eu tenho grandes coisas pra você. Porque as vozes erradas, o inimigo não quer que você alcance isso. É só isso. Ah, gente, isso é maravilhoso demais. Isso não é pra te dar medo, não. Isso não é pra te dar medo. Isso é pra te dar poder. Deus, ele não te avisa os momentos ruins que você vai passar. Não é para você ficar com medo, é porque ele não só te ensina como passar, como ele também manda reforço. Você acha que os anjos do Senhor não estão aí guardando você? Você acha que o Senhor não está mandando reforço para você? Você precisa ter a visão para o lugar certo. Não para as dificuldades. Por isso que a palavra diz que a gente basta cada dia o seu mal. Ou seja, basta o que você tem que viver hoje. O que eu tinha que viver hoje? Eu tinha que levantar, ter ânimo suficiente pra... Deixa eu falar uma coisa, e parece ser egoísta o que eu vou falar pra você, mas eu juro pra você que não é. Eu não busco a Deus por causa de você. Um dia eu buscava por causa de você. Um dia eu busquei por causa de você. Por causa da minha equipe lá do Projeto Família. Hoje a gente é líder do Projeto Família. Eu buscava pra dar, buscava pra servir, buscava pra ter uma palavra, buscava pra ter uma renovação, buscava pra elaborar um culto da família, buscava pra saber quem era que eu ia chamar pra palestrar. Eu buscava pra isso. Até que um dia que eu fiquei sem. Eu não tinha pra dar, porque eu buscava pros outros, buscava. E aí depois, um dia eu aqui no meu tempo com Deus, nesse escritório, porque aqui é o meu lugar, por enquanto. Deus falou assim pra mim, eu no meio de uma preocupação tão forte, eu tava me sentindo tão mal, eu saí daqui, eu falei assim, eu preciso tomar um banho. Fui tomar um banho, fui pra frente do espelho e comecei a pentear o meu cabelo. Enquanto eu tava penteando meu cabelo, Deus falou assim pra mim, você tá assim desse jeito porque você não tá se encontrando comigo todo dia. Eu falei assim, como assim, Deus? Tô sim, eu encontro com você todo dia, a gente vê o que vai ser no culto, a gente vê o que a gente vai fazer, todo dia você me dá uma direção, você tem me dado direção pra tudo na minha vida, a gente tem se encontrado sim. Aí ele falou assim, tem sido reuniões, Patrícia. Quanto tempo que você não se encontra para se encontrar comigo? Para falar de você, das suas preocupações, daquilo que você tem passado? Eu tenho te dado, e ele me dava mesmo, né? Gente, esse Deus é tão misericordioso, porque para abençoar os outros, mesmo assim, ele me dava as coisas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Eu posso estar cheio de unção aqui, mas sem intimidade com Deus. Sabia? Você não pode julgar a mim. A palavra de Deus fala assim, ó, não julgue o profeta. Julga a profecia. Você tem que estar muito atenta no que eu falo aqui. Porque às vezes o que eu falo aqui, ó, se não tiver baseado aqui, ó, eu levo você junto ao meu engano.
Por isso você também tem que estar muito ligada, muito junto com Deus, para que você possa discernir aquilo que vem dele e aquilo que não vem dele. E naquele dia, naquele espelho, eu fiquei assim, estarrecida, porque eu encontrava com Deus todo santo dia, eu tinha meu tempo com Deus. E ele falou assim, não, é só reunião. E eu? E a partir daquele dia eu aprendi uma coisa, que a gente está cansado de saber, mas a revelação ainda não tinha vindo para mim. Eu ainda não tinha entendido isso. Deus falou assim, a vida abundante é aquela que você tem tanto, 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 tanto para você, que sobra. Aí eu fiquei lá refletindo por aquilo que eu ouvi. Tá sobrando não. Eu dei tanto, 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 que eu tô vazia. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô irritada, eu tô cheia. Hoje, nossa, isso é maravilhoso demais. Eu não acordo para saber qual é a palavra que eu vou te dar. Eu acordo para encontrar com meu pai. Eu encontro para ele me falar o que ele quer me falar naquele dia. Eu encontro para ele me dar o ânimo que eu preciso, porque eu aprendi aqui, ó, eu preciso orar e vigiar, porque se eu não orar e vigiar, eu vou estar sujeita à tentação. Qual é a tentação hoje que eu mais estou sujeita a viver? Gente, eu tô indo pro Meditando 2.0, que Deus tem falado que vai ser incrível. Qual é a tentação que eu sou sujeita? Seta de incredulidade, seta do desânimo, seta do cansaço, seta você não vai conseguir, não vai dar errado e ninguém vai viver nada. E ó, dezembro, você tá achando que vai viver alguma coisa em dezembro? Vai nada. Entende? Só que eu já sei que eu vou viver isso. Então, eu não anotei isso não, mas se você quiser anotar, anote aí o que você vai viver de ruim. Porque Deus te avisa para você saber como quebrar ela. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Andar com seu pai é estratégico. Se eu já sei o que eu vou enfrentar para alcançar aquilo que eu desejo, problema é dos infernos. Ele vai ter que me aguentar. Porque o meu pai já prometeu, ele é mais forte do que qualquer voz errada, do que qualquer coisa, qualquer desânimo, qualquer cansaço físico. E eu já obedeci, não obedeci? O que você precisa fazer é entender que não é só espiritual, tem o físico também. Você tem que cuidar corpo, alma e espírito. Sabe o que Deus me falou hoje de manhã? Na sexta-feira ele falou assim, ó, sábado você vai descansar. Sábado você vai descansar, beleza? Show. Eu não vim pro Instagram, eu descansei, não fiz nada de nada. Eu descansei, eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. Chegou na segunda-feira, eu ainda estou cansada. Eu continuo cansada. E eu falei assim hoje de manhã, Deus, acho que não deu certo esse negócio do dia sabático não, porque eu continuo cansada. Tô muito cansada. Ele, não, mas agora você já fez o que eu mandei, daqui a pouco você descansa. Eu, tá bom, tá combinado. Hoje de manhã eu não acordei pra ir pra academia. Eu pensei assim, do jeito que eu tô cansada, cara, é impossível eu conseguir chegar na academia. Aí ele, não, você vai vestir a roupa. Veste. Eu, tá bom. Impossível, hein, Deus? Impossível, hein? Tá bom, mas vou vestir a roupa. Em 2 minutos eu já tava... Porque eu fui orar. Porque eu tô vigiando. Eu sei quais são as coisas que eu vou ter que enfrentar. Mas eu tô vigiando. E eu tô orando. E eu tô atenta à voz dele. O que eu tenho que fazer, Deus? Tá. É isso que eu quero levar pra você. Existe uma vida a qual Deus o tempo todo te fala o que fazer. É extraordinário? Não é? É, né? Mas se você não entender que as vozes erradas são como trovões, são como vários trovões, e que a voz do seu pai é como onda suave, que você tem que parar e se concentrar para ouvir, as vozes erradas te levam. Assim como levou os discípulos. Os discípulos dormiram. Ficaram lá dormindo. Eles não entenderam que precisava vigiar e orar pelas grandes coisas que ali iam acontecer. E por causa disso, todos eles foram tentados depois disso. Sabe? Então,
Para que serve a Bíblia? Para mostrar como não erraremos e para nos mostrar como nós acertaremos. Tudo aqui na Bíblia, ela tá para a gente aprender, como lição. Lição de vida. Lição para que a gente possa entender. Grandes coisas aconteceram na vida de muitos homens aqui, mas muitos também foram fracassados. Muitos fracassaram aqui. E aí a Bíblia tá aqui para eu olhar e falar assim, opa, Davi errou nisso? Entendi. Mas nisso eu não erro não. Ele já errou? Erro não. E Abraão fez isso para viver a grande promessa? Isso aqui eu vou fazer. Vou, porque se ele viveu, ele é meu irmão, a gente é filho do mesmo pai, ele pode, eu também posso. Então, sabe qual é o conselho que eu te dou hoje? Para de olhar para as dificuldades que você está passando, para alcançar as grandes coisas que Deus deseja para você. Foca nas grandes promessas. Ora e vigia que Deus não vai permitir que nada te roube. E essas convicções, gente, essa convicção é tão forte em mim, tão forte, tão forte, tão forte em mim, porque eu busco todo dia. Eu descansei no sábado. Deixa eu te contar uma coisa sobrenatural para acabar. Tá, tô no tempo. No sábado eu descansei. Tá, eu vou contar não. Vou contar outra coisa. No sábado, eu descansei. Eu tive meu tempo com Deus. Domingo, eu tive meu tempo. Fui pra igreja, voltei à igreja e tal. Tive meu tempo com Deus. Precisei ter meu tempo com Deus. Feriado é dia de descansar, né? Não dá pra ter tempo com Deus, não. Não tem esse tempo com Deus, não. Pra tu ver. Se as vozes erradas. Não existe uma vida sem o seu tempo com Deus. Senão as vozes erradas são como trovões. A voz de Deus é como um vento suave. Se você não se permitir encontrar com Deus todo dia, já era, amiga. Morreu. Dormiu. Perdeu. Entende? Patrícia, mas esse negócio é muito pesado. De eu encontrar com Deus todo dia. Eu mal consigo ler a Bíblia. Eu sei, eu também passei por isso. É muito chato ler a Bíblia. Orar então, pelo amor de Deus. Eu orava 1 minuto e falava assim, gente, mas eu já falei da minha vida inteira. Como assim? Já falei a minha vida toda, já não tem mais nada pra falar contigo, Deus. Mais nada. Não é esquisito isso? Mas quando você se encontra com uma amiga, você não conversa tudo com ela? É esse tipo de relacionamento que você precisa entender. Fazer com que você tenha com seu pai. Sabe? Um tipo de relacionamento leve. É isso que ele quer te levar. É essa palavra que eu gostaria de compartilhar, que eu quis compartilhar com você. Não, é a visão que te livra do desânimo. A visão é onde você vai chegar, é o que você quer alcançar. No meio do caminho, Jesus ensinou para mim e para você o que eu preciso fazer para não perder a visão. Vigia, você já sabe o que vai enfrentar. Agora ora. Deus, me guarda disso. Me tira o desânimo. Deus, daqui a pouco vai vir um cansaço. Olha só. Cara, isso é maravilhoso demais. Olha só o que Deus está falando para você. Você já falou. Eu vou enfrentar o desânimo, eu vou enfrentar o cansaço, eu vou enfrentar a incredulidade. O que falta agora? Pronto. Deus, me ajuda a não ceder à incredulidade. Deus, me ajuda a não ceder ao meu desânimo. Deus, em nome de Jesus, me dá força, alegria que vem do Senhor, força do Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor é minha força, que o Senhor é minha alegria, que o Senhor é meu sustento, o Senhor é meu advogado. Me ajuda nisso. Olha só. Sabe quando eu faço assim, Você é meu sustento, você é minha vida, você é minha alegria. Isso cientificamente é explicado. Você produz endorfina para o seu corpo. Você produz substâncias neurológicas que faz o teu organismo, o seu cérebro entender que você tá alegre. Você nem tá alegre, mas você tá fazendo isso, Você tá fazendo isso. Sabe o que acontece? Tu muda o humor. Por isso que eu te falei. Deus falou assim, pega a sua playlist.
Eu peguei a minha playlist, peguei as minhas declarações, daqui a pouco eu já estava aqui dançando. Por quê? Porque eu já entendi que eu preciso fazer também, neurologicamente, o meu corpo funcionar. É espiritual e físico. Patrícia, mas esse negócio é muito doido. Então não faz. Aí curtiu. A palavra fala para que se você fizer, dá certo. Entende? Jesus não precisava disso. Motivação não. Mas eu sou humana. Eu preciso disso. A ciência explica. Em uma das aulas eu até ensinei isso. Sobre isso. Do Meditando 1.0. Enquanto você tá assim, ó. Como uma torcida de futebol. Lá na torcida de futebol. Ou lá na gincana da escola da sua filha. Seu filho. Do seu sobrinho. Quando você tá se torcendo. Você não consegue... Faz o exercício aí. Pulando, fazendo exercício. Você não consegue ao mesmo tempo pensar em tristeza. Enquanto você tá torcendo. Imagina falando a palavra de Deus. Ah, gente, eu tô te dando uma receita aqui para você viver coisas maravilhosas no seu dia. Produzindo cientificamente endorfina, todas as substâncias que você precisa para o seu corpo responder. E o espiritual. Ora, Deus, olha só, já te falei, declarando, ó, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha saúde, Tu és a minha alegria. Eu não vou ser combatida pelo desânimo. Eu não vou me permitir desanimar. Eu não vou permitir que a incredulidade me abata. Em nome de Jesus, Tu és comigo. Eu sou forte, porque o Senhor é forte. Eu tenho a mente de Cristo e por isso eu tenho um ânimo. 2 minutos, acabou. Já tô alegre de novo. E aí eu juntei a ciência com o espiritual. E outra, sabe o que é mais maravilhoso? É que o mundo espiritual tem um poder extraordinário. Por isso, cuidado com a tua palavra. Cuidado com a tua palavra. Já que tem que falar alguma coisa, fale coisa boa, declare a palavra. Declare que você é forte, corajosa, maravilhosa, linda, satisfeita, feliz. E é isso que vai ser realidade na sua vida. Que Deus abençoe. Por isso que você me vê todo dia alegre aqui. Por isso que você me vê todo dia animada. Não acordo assim, não. Mas eu já sei o que eu posso fazer para mudar o meu ânimo, para não me permitir ser abalada por nada. Porque as convicções dentro de mim são tão fortes. Por quê? Porque é o meu Deus que diz. Meu Deus diz... Eu confio, eu acredito e não tem nada que vai roubar a minha convicção. Então não permita que nada, nem voz errada, nem desânimo, nem cansaço, nada roube aquilo que Deus tem falado para você. Combinado? Combinado hoje? Faça da sua terça-feira um dia incrível, que só você tem o poder de fazer isso. Nem céu, nem inferno, tá bom? Nem pessoas. Só você que tem o poder de escolher a morte ou a vida. Eu escolhi vida. Por mais louca que seja e por mais preço que eu tenho que pagar, né? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Qual é o preço que você tem que pagar? De ser um pouquinho doidinha, declarar essa palavra, fazer as suas chaves, vir aqui no Inteligência do Céu todo dia. É um preço. Cada uma de nós vivemos um preço para alcançar algo. Mas maravilhoso demais que tem um preço a ser pago. Poderia não ter ajuda de nada, mas a gente tem. E Deus é com você. Deus abençoe. Dia maravilhoso. Não perca. Amanhã estaremos juntos novamente. Às 8h37. E vai ser maravilhoso demais. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe. Que te possa hoje te dar ânimo, tranquilidade, paz, alegria, satisfação, fé. E que Ele venha trazer à tua memória tudo aquilo que Ele tem prometido a você. Deus abençoe, vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Dia maravilhoso pra você. A Linda falando, ser dependente da alegria do Senhor para termos forças para lidar com o desânimo. É isso, é isso. A gente não depende das circunstâncias, a gente só depende unicamente de Deus. E aí você se torna poderosa demais porque você é dona das suas emoções e o Senhor te ensina a controlar as suas emoções. E isso é extraordinário.
Beijo! Deus abençoe vocês!